Olá, boa noite a todos! Boa noite. Meu nome é Priscila Tisse, sou terapeuta holística integrativa e junto com a minha parceira nós vamos falar sobre uma live muito especial. Andréia, psicóloga clínica empresarial, e esse mês de outubro nós precisamos falar um pouquinho, né, Priscila, sobre o Outubro Rosa. Apesar de ser o último dia do mês, sempre é tempo da gente trazer... Finalzinho do mês, né? O último dia é a segunda, o último... relaxa. Mas sempre é tempo da gente trazer boas reflexões referente a esse mês tão importante, né, do Outubro Rosa. Isso é importante saber como é que nasceu essa história do Outubro Rosa, né? A ideia é que a gente possa, em algum momento do ano, potencializar o autocuidado da mulher. Olha que interessante. Então, o mês não importa, pode ser outubro, novembro, dezembro, o ano inteiro, mas potencializar o autocuidado das mulheres pela incidência do câncer de mama. Isso. É um mês para trazer uma conscientização, né? Isso. Claro que é importante, que esse autocuidado é importante todos os dias, ao longo do ano. Mas é esse mês que traz essa consciência. Sim, aumentada, né? A possibilidade da gente parar para pensar em nós e como cuidarmos da nossa saúde, principalmente das nossas mamas, né? E eu gosto muito de começar, quando a gente vem fazer live, primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Segundo, um prazer estar aqui com a Priscila. Essa é a nossa segunda live do Semear o Ser. Nós temos aí um projeto chamado Semear o Ser. E esse projeto envolve, entre outras coisas, falar um pouco de saúde, de bem-estar, de saúde emocional, de saúde mental. Então a ideia é trazermos isso. E eu gosto muito do Einstein, quando ele diz o seguinte: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então é isso que a gente quer promover também, reflexão. Além de conteúdo, além de conversar bastante, que nós gostamos muito de conversar, isso aqui é só um bate-papo, nós também queremos oportunizar essa mudança de quebra de paradigma. Então, assim, nós temos uma cultura que potencializa a nossa doença. E nós lutamos, né, heroicamente, por potencializar a nossa saúde. Exatamente. E as possibilidades de também encontrar realmente novos caminhos numa doença. Mas ampliar o olhar da saúde. Porque aqui a gente vai cuidar sempre da saúde, né? Sim. E uma coisa bacana, Priscila, que nós sabemos disso, você como terapeuta holístico e eu como psicólogo, é que nós temos recursos interiores, nós temos forças, nós temos poder, inclusive, para nos curarmos. Até para não adoecermos, mas se adoecermos, para nos curarmos, né? Então a gente vê muita gente nos consultórios clínicos, nas nossas clínicas, né, especificamente, você com a terapia holística e eu com o atendimento psíquico, a gente vê muitos pacientes emocionalmente adoecidos. E principalmente mulheres, né? A maior parte das pessoas que procuram ajuda são as mulheres, ainda são as mulheres, não que os homens não possam fazer, até devem, mas hoje a estatística mostra que ainda são as mulheres. E aí o que a gente percebe? Que na verdade, esses sintomas que nos acometem, como por exemplo, angústia, ansiedade, muitas vezes depressão, nós somos mais sensíveis, nosso chip veio mais sensível, ele reflete também uma falta de autoconhecimento. Às vezes de autocuidado, nós cuidamos da casa, dos filhos, dos esposos, da família, do trabalho. Ufa, cansei. Eu ia falar justamente isso. E às vezes esquecemos. Um dos motivos que as mulheres adoecem mais é porque a sobrecarga é maior. E ainda mais a mulher que é casada, então ela cuida da casa, tem um marido, tem filhos, e aí vai trabalhar fora ou não, porque o serviço de casa também é um serviço, né, diário. Sim. Então a mulher ela adoece mais, eu acredito sim, pela sobrecarga do dia a dia e também uma sobrecarga emocional. A maternidade, ela traz muito isso, né? Sim. E mesmo que não seja casada, não tenha filhos, a mulher, ela tem um duplo papel na sociedade. Exatamente. Há 300, 400 anos, ela tinha um papel muito específico, que era ficar em casa, que era cuidar da família, casada ou não, solteira, enfim, ela cuidava da família. No momento que ela saiu de casa e foi trabalhar e foi ter essa realização profissional, ela não abriu mão desse outro papel. Exatamente. Então, mesmo que seja solteira, mesmo que não tenha filhos, mesmo que namore com os pais, essa mulher ainda toma conta dessa família. Isso. E aí, a mulher hoje casada, o quanto que é importante também dividir, né, com o seu parceiro, a função da casa, né? Sim. Independente de trabalhar fora ou não, é importante essa divisão. Isso. E como é importante também, nessa percepção da sobrecarga ou não,
o quanto você se olha, o quanto você se cuida. Exatamente. Porque no caso especificamente do Outubro Rosa, ele é um prelúdio desse autocuidado literalmente com o nosso corpo, quiçá com as nossas glândulas mamárias. Né? Então, assim, a atenção a isso é muito importante. Recentemente, tem uns 15 dias isso, nós tivemos uma triste notícia que foi de perder uma moça de 30 e poucos anos, linda, porque teve, né, câncer de mama, tinha todos os recursos à disposição dela, mas não conseguiu dar conta de cuidar da doença. Então, assim, o câncer de mama tem cura, é uma doença que pode acometer qualquer uma de nós, mas que pode ser revertido com essa mudança de estado, de quebra de paradigma, porque a mente também contribui nesse processo de autocuidado, né? Como você percebe tudo isso. E aí, uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar é que existe um componente dentro da gente chamado inteligência emocional, que nos ajuda, vamos navegar numa praia que você adora, né? Que nos ajuda a cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa saúde emocional, para que o corpo não seja uma porta de entrada para uma doença física. Né? Exatamente. O quanto é importante a gente não guardar nenhum sentimento. E aí, quando a gente fala de sentimento e emoção, algumas pessoas acham que a raiva é uma emoção ruim, um sentimento ruim. E eu gosto muito de falar que não existe sentimento e emoção ruim. O que existe ruim é o que você faz desse sentimento, dessa emoção. Então, eu tô com raiva, alguém me fez raiva, eu tô com raiva, ok. Deixa eu sentir essa raiva, deixa eu entender e perceber. E não deixá-la fazer morada em mim. Com essa raiva, aí é uma linguagem que dá pra falar com criança pequena e com adulto. Com essa raiva que alguém me fez sentir, eu posso gritar com essa pessoa? Não. Porque eu vou estar ferindo também, eu vou estar sendo desrespeitosa. Então, a raiva ela passa a ser ruim se eu sou desrespeitosa com a pessoa. Eu posso bater? Eu posso virar a cara? Não. Eu posso ter algum comportamento impulsivo? Não, porque eu sou uma adulta. A criança, sim, ela vai ter um comportamento impulsivo. Mas nós adultos precisamos aprender a lidar com a raiva. Deixa a raiva chegar, sente, percebe e não deixa ela fazer morada. Talvez uma das melhores ferramentas é a comunicação. Se não for para comunicar com outra pessoa, olha, isso que você fez, me senti desrespeitada, senti raiva, que não seja essa comunicação assertiva, empática, seja simplesmente deixar liberar essa raiva. Então assim vai com a raiva, com a inveja, com a tristeza. Um dia eu falei que a inveja não é ruim. E falaram, que isso, Priscila? Claro que é ruim. Peguei, depende do que você faz com essa inveja. Se eu olho pra Andréia e falo, caraca, Andréia, uma puta não profissional, quero estar no mesmo nível de profissionalismo dela, vou puxar o tapete dela. Eu vou lá naquela empresa que ela trabalha, vou falar que ela não é boa, que não sei o que ela, pra eu pegar o lugar de uma vaga que ela tá tentando. A raiva, não é que a raiva é ruim. Mas o que não é a inveja que é ruim, mas o que eu fiz essa inveja, sim, foi ruim. Agora, se eu sentir essa inveja, caraca, e fala, Andréia, me fala os caminhos que você seguiu, quais são os cursos que você fez, como que você consegue chegar e trabalhar numa empresa, num corporativo? Achei tão interessante o seu trabalho, me ajuda a entender como é que funciona? Eu quero também fazer desse jeito. Olha como que a inveja foi boa. Sim. Porque ela te faz ter uma parceria, ela faz você conseguir subir na vida, ela faz você entender os passos de várias coisas. Então, entenda que o sentimento, a emoção não é ruim. O ruim é o que você faz. Com ela. Exatamente. Com os outros, né? Sim, envolvidos. Sim. Então, esse sentimento. Isso. Né? Deixa esse sentimento vir e libere. Mas libere de uma maneira positiva e empática, né? E aí, falando nas emoções, nós temos emoções primárias. Essas emoções primárias, elas são responsáveis pela nossa imunidade, inclusive, que podem estar fortalecendo ou até destruindo essa imunidade. Então, pensando que 90% das doenças são psicossomáticas, quanto mais doideira, forte... Né? É, pesado isso, né? Quanto mais forte ou mais fortalecido ou fortalecida você estiver, mais saudável você estará também. Então, emoções primárias, ó, levantando a mão aí, 4 emoções primárias que você precisa atentar para elas. Eu fiz uma palestra sobre isso há bem pouco tempo, e depois que eu falei das emoções, uma pessoa criou um acrônimo para mim, eu adoro siglas, e ela criou um acrônimo. Então, vamos lá. Amor, alegria, coragem e confiança. AACC.
Ou então, se você quiser ser mais famoso, CCAA. Né? CCAA. Coragem, confiança, amor e alegria. Gostei. Essas emoções primárias, e assim, é bom a gente saber disso para saber lidar com isso. Então, se você está vibrando com amor, com alegria, com coragem e confiança, entenda que são emoções primárias, básicas, que o bebê começa a experimentar desde que nasce, até antes de nascer, inclusive. Elas são fortalecedoras. O que é amor? É você gostar do que faz, é gostar de onde você está, o lugar onde você mora, da comida que você come, da roupa que você veste, do trabalho que você tem. Amor é um sentimento nobre que faz você gostar do aqui e agora. E detalhe, o amor é uma decisão. É uma escolha. É uma escolha. A partir do momento que você escolhe gostar da vida que você tem e usufruir da melhor maneira, tudo muda. Para nós Parece mulheres, uma mágica, para nós mulheres, mais do que isso. Gostar do corpo que você tem, do peso que você tem, do cabelo que você tem, da aparência que você tem, porque nós temos uma ligação muito grande com essa coisa da aparência. É estética, muitas né? vezes mais do que os homens. Então, vibrar na faixa do amor é ter mais saúde, é ficar mais saudável. E essa é uma emoção primária construída desde a barriga, desde o útero. A outra emoção primária é a alegria. Ah, Andréia, não dá para estar rindo o tempo todo. Não dá, mas você precisa aprender a rir de algumas coisas. E uma coisa que me lembra muito a alegria é a nossa infância. Se você convive com crianças, ou se você tem pessoas mais jovens ao seu lado, elas são muito alegres. E você vai amadurecendo, vai envelhecendo, vai crescendo e vai esquecendo da boa gargalhada, de rir de você mesmo, tomar um tropeção na rua e gargalhar, junto com quem está rindo de você. Porque o sorriso libera serotonina. Nós falamos isso na live de setembro, inclusive, de como liberar serotonina, endorfina, lembram disso? Ocitocina, quem não lembra, dá uma passada lá na live. Tá bacana a outra também, várias dicas. E aí o que a gente está falando? A alegria, ou o sorriso, ou a gargalhada, acaba sendo um ato de resistência emocional. Porque ao invés de entristecer, de deprimir, de se, enfurecer com alguma coisa, você vai rir daquilo. E é um exercício diário. E esse exercício diário salva você de baixar a sua imunidade e instalar no seu corpo uma enfermidade. A coragem é aprender a lidar com o dia a dia, tendo mais coragem para tomar decisões, para enfrentar dificuldades, para enfrentar um trânsito se você dirige nas grandes cidades, para enfrentar pessoas mais difíceis e desafiadoras, você precisa de coragem. E confiança está ligada à autoestima e autoconhecimento. Então você precisa ser uma pessoa mais confiante. Bacana, emoções primárias positivas. E aí só falar aqui dessas duas últimas principalmente, a coragem e a confiança. São coisas que a gente consegue e deveria, né, praticar, conquistar, né, a coragem e a confiança. E a gente tem na terapia integrativa excelentes miopatias e florais que vão estimular. Adoro quando você fala disso. Gente. Pode dar receita, eu gosto. Então, aqui eu não vou falar o nome hoje, por quê? Porque para confiança, por exemplo, tem várias homeopatias. Seria difícil trazer só uma. A gente tem que ver onde está essa falta de confiança. Né? Às vezes a pessoa fala, eu tenho medo de dirigir, porque eu não tenho confiança em mim. Mas aí o negócio está muito lá atrás. A pessoa caiu na piscina e levou pro trânsito. Então, aqui não vai dar hoje para trazer o nome, tá? Mas trazer para vocês que existem métodos naturais, né? Homeopatia, o floral é natural. Podem ajudar a abrir esse canal. Exatamente. Trabalhar abrir o canal, a coragem, a confiança. Isso. Porque todo mundo tem. Todo mundo tem esses sentimentos e emoções. Isso. Só que alguns estão guardados. Então, a homeopatia, ela vai fazer o quê? Trazer, florescer, trazer pra flor da pele, trazer pro coração essa emoção, esse sentimento. Por outro lado, é importante dizer uma coisa sobre as emoções primárias, né? Quando eu falei de amor, alegria, coragem, confiança, a ACC ou CCA, se a gente quiser ficar mais famoso, são emoções primárias. Por que são primárias? Porque são estruturantes. Nós estruturamos essas emoções a partir da convivência com a nossa família primária. Pai, mãe, avô, avó, quem nos criou. E essas emoções, elas estão presentes desde a nossa vida uterina. Inclusive tem um estudo chamado iridologia, que mostra que lá na nossa vida uterina, dependendo das marcas, das emoções que a nossa mãe, nossa genitora viveu, isso se reflete na nossa vida e no nosso corpo. Então, o que nós estamos falando? Se você preserva o amor, a alegria, o bem-estar, de modo geral, a coragem e a confiança, você está preservando saúde. Então, você está indo longe, por exemplo, de um câncer de mama, né, de uma crise qualquer que você tenha no seu organismo.
Mas o problema dessas emoções é que elas têm a página 2. Ou como uma moeda, elas têm o verso, né? A frente e o verso. O que é o contrário do amor? A ira, o ódio, a raiva. O que é o contrário da alegria? Tristeza. Contrário da coragem. O medo. Contrário da confiança. A desconfiança. Então, quando você adoece, tem algumas dessas emoções também primárias, porém contrárias àquelas que são positivas, portanto negativas, que estão, uma dessas, né, o que está operando no teu organismo naquele momento. E aí, se a gente for falar do ódio ou da raiva, o que ela vai fazer? Ela vai liberar o tal do cortisol, que é um neurotransmissor nocivo para o nosso organismo quando está em excesso. E aí a tristeza, ela vai liberar outros também, além do cortisol, mas outros hormônios ou outros neurotransmissores que também são nocivos para o nosso organismo. E eu estou falando de adrenalina, de noradrenalina, de cortisol, que é o contrário de serotonina, né, ocitocina. Então, o que nós estamos falando? Que toda vez que você libera no seu organismo esses neurotransmissores mais prejudiciais em excesso, porque eles estão lá, só que em excesso são prejudiciais, você está lá no ódio, na raiva, no medo, na desconfiança e principalmente na tristeza. Então, não é que não vai sentir, né? Mas é o equilíbrio. Porque tanto o equilíbrio do amor com o ódio, né? Porque vai sentir também raiva, gente. Claro que vai. Mas é o equilíbrio. E deixar também liberar esse sentimento, essa emoção, né? Sim. E uma coisa importante, pensando no autoconhecimento, na autocura e até na questão da saúde, por que eu estou sentindo essas emoções mais negativas? Será que tem a ver com a minha frustração? Porque a criança, quando está frustrada, ninguém ensinou, né? Mas ela faz pirraça. O adulto também. Criança, quando está frustrada, se joga no chão, bate a cabeça na parede, o que mais? Tentem se lembrar do que a criança Posso faz. Falar dos meus? Pode falar. Puxa cabelo, chuta, joga brinquedo pela janela, fala que não é mais meu, não sou mais seu amigo. Tá frustrada. Ela não sabe lidar com essa frustração. Isso. E reage de uma forma inapropriada, entre aspas, tá? Naquele momento, não é inapropriado não, porque é o jeito que ela tá lidando com aquela emoção. Até porque ela não tem o cérebro nem um pouco Ainda não tem né? desenvolvimento cognitivo para entender o quanto ela pode lidar com isso de outra maneira. Bacana. O problema é que a gente cresce. E se a gente Mas não é que ninguém ensina isso pra gente. Não. A gente tá aqui. Nós não tivemos na infância a oficina das emoções. Isso. Nós não falávamos de inteligência socioemocional. Nós não temos os pais preparados para nos ensinar isso. Nossos pais, nossos avós, nunca. Não, nem se falava nisso. Né? Nem se falava. Eles deram o que puderam de melhor para nós. E aí o mundo evoluiu, né? Sim. Hoje a gente tem mais acesso a informações, terapias novas, né? Para poder entender estudos, isso. Os próprios estudos, né? Então, do que nós estamos falando? Que quando você é adulto e você começa a sentir essas emoções mais desfavoráveis, se são em excesso, então raiva, medo, desconfiança e tristeza, elas causam doenças físicas. Tá no desequilíbrio. Diversas, não só câncer de mama, mas diversas. O medo, sabe onde ele vai atacar? Nos rins. É muito louco, mas a energia do medo, ela vai atacar nos rins. Uma pessoa que tem muito pedra nos rins, infecção urinária, sabe? Fica atenta, é um medo. Medo do quê? Medo de tomar decisão, medo do que tem pra frente, medo do futuro. Medo de ficar sem dinheiro. Medo de ficar sem dinheiro. Gente, e também tá medo muito de não ligado ter ao alguém ao dinheiro. seu lado. Exatamente. E aí, essa coisa que a Priscila tá falando, não é André e Priscila, é um estudo da doutora Louise Hay. Sim, isso aí. A doutora Louise Hay nasceu em 1929, nos deixou em 2017, e ela foi uma autora, fundadora da Casa Hay, uma casa de publicações literárias, que ela mostrou, provou, inclusive a pesquisa dela continua, que tem um componente emocional em algumas doenças. E o componente emocional está ligado às emoções primárias. Então, o que você faz para ter mais saúde? E a gente está falando do mês de outubro, prevenção ao câncer de mama, autocuidado, autoexame, né? Que é super importante fazer o autoexame. Mas o que nós estamos falando também? A tua cuca tem que estar legal. Mente sã e corpo são. Sim. Você tem que trabalhar essas emoções mais positivas. Então, amar mais, ficar mais feliz, ficar mais alegre, ter mais coragem, mais confiança, é o que vão salvar você de uma doença. Isso. E se entrar numa doença, é o que vão tirar você mais rápido dela. Isso. São as emoções mais fortes.
Existem até pesquisas bem recentes, né, que mostram que as pessoas que ficam doentes, descobrem a doença e ficam mais positivas diante da doença, se curam mais rapidamente. Né? E até também nesse processo, porque ela consegue aproveitar esse processo. Sim. O processo do tratamento, o processo da cura, a vida enquanto isso, né? Sim. Enquanto está realmente com a doença. Então, pensar positivo e ter práticas, né, positivas, isso. Muda todo o contexto. E essa palavra que me chama a atenção, práticas. Então, assim, primeira coisa, pensando no mês de outubro, lembra que você precisa fazer o autoexame. Lembrar que é com a mão para trás da cabeça, fazendo massagem em volta de toda a extensão do corpo, da mama, inclusive dos mamilos. E você deve fazer isso sempre na hora do banho, por exemplo, na hora do toalete, alguma coisa assim, para você ficar despida, né, e ter acesso a esse contato. Além do contato físico, né, com o seu corpo, que é super importante, você está em contato com a sua mente. Né? O que eu estou emanando para o meu corpo? É alegria? É felicidade? É tristeza? É ódio? É raiva? É indignação? Porque isso pode trazer alguma questão no seu corpo. Isso. A outra coisa é que existem emoções primárias que nós podemos controlar um pouquinho aqui, ó, nas nossas mãos. Explica isso, Pri. Bom, A questão é... Pode falar. Existe uma possibilidade da gente conseguir fazer uma pequena massagem nos dedos, onde você possa acessar algumas das emoções primárias. Quem lá, Pri? Estamos emocionadas aqui com as crianças. Então, só um instante. Priscila vai lá, mas a gente segue aqui. Vou explicar o exercício, Pri. Gente, ser mãe é isso. Mãe de 3 com mais a minha 4, né? Sábado à noite. Então, tem intercorrência que a gente vai dar conta. E aí, o que acontece? Nas nossas mãos, nós temos 5 dedos. E eles podem ser massageados. E com essa massagem, você pode fortalecer o teu sistema emocional. Esse fortalecimento emocional vai acontecer através de um exercício físico. Então, com essas mãos, com os dedos, né? Você vai poder fazer um exercício. Primeira coisa, da onde a gente tirou essa informação, né? A Priscila e eu somos, né, reflexologistas. Nós fazemos reflexologia podal nos pés e palmar nas mãos. Então, essa é uma atividade da reflexologia, onde nós sabemos que nas nossas mãos existem pontos de tração associados a diversos órgãos do nosso corpo. Além disso, também associados a algumas emoções. Não por acaso, as emoções primárias. Então, que sugestão nós podemos dar para, na prática, você melhorar a sua imunidade e você evitar a instalação de uma possível doença física, inclusive, por exemplo, né, uma ligada às nossas glândulas mamárias. Vamos lá, voltando. Sentiu minha falta? Olha, é a mesma questão. A gente faz ao vivo, né, Pri? Oh. Tudo bem com as crianças? Tudo bem com as crianças. Gente, são 3 mais uma 4, então acontece. Sábado à noite é assim mesmo. Então, assim, esse exercício é para você aprender quando sentir aquela emoção desfavorável. Então, pode ser o medo, a raiva, a insegurança. Você fazer uma ação com esse dedo que vai tirar, naquele momento, aquela sensação que você está sentindo. Já falou dos 5? Não, só falei, só fiz o prelúdio de onde a gente tirou isso, que é da reflexologia e tal. Isso. Então, depois a gente fala qual dedo corresponde a que emoção. Primeiro, vamos ver como é que faz. Dá boa noite, pessoal que tá aí. Tô vendo Elza. Quem mais? Vamos lá. Boa noite, Elza. Beijo, amiga. Frissol de aparelhos auditivos. Boa noite. Maternidade para Mari. Obrigada, Mari. Elza, boa noite. Muito obrigada a todos que vocês estão aqui, tá? Participando aqui com a gente. E, ó, ainda tem tempo de live, então dá pra avisar o pessoal que a live já tá rolando. Vai vir uma técnica agora bem bacana. Isso. Elza falando, quem sabe faz ao vivo. Isso aí, Elza. Isso aí. E tá tudo bem, né, amiga? E o que é legal, né? A gente já tem que rir disso, né? Porque lembra que eu falei ainda há pouco, esse poder da gente dar uma boa gargalhada, mesmo diante da adversidade? Então, acho que assim, essa parada da Pri pra ir lá acalmar os ânimos das crianças diz muito sobre a teoria que a gente fala e do quanto a gente aplica isso. Né? Então, assim, é dar uma boa gargalhada, é contornar, é seguir adiante, não deixar isso te abater. Porque eu tenho visto as pessoas muito sensíveis para os imprevistos,
muito sensibilizadas com o outro, com o que o outro gera ou causa. E isso aumentando aí as emoções primárias negativas de se reverberarem. Não só sensíveis, rígidas. As pessoas rígidas, no sentido de que foi assim que eu planejei, assim tem que sair. Cadê a flexibilidade? Tem que ter flexibilidade. É verdade. E até não lidar com o outro, né? Às vezes o que vem do outro te atinge, porque você é um ser humano, lógico, te atinge. Mas o que você vai fazer com isso? Você vai guardar esse presente ou você vai jogar isso fora, que é uma mochila? Então, assim, a ideia é o que você faz quando você tem a oportunidade de se cuidar. Isso. Então, eu me cuido dando uma boa gargalhada, eu rio muito de mim. Quem me conhece mais pessoalmente sabe que eu sou dessas. E assim, não, e a gente... eu vou ter que falar. A André ela que me autorregula, porque às vezes eu tô irritada. E aí ela vem e joga uma piada, sabe? Eu falo que, às vezes a Pri me traz assim, umas coisas, que assim, são 3 filhos, né? Dupla jornada. Eu tenho uma vida um pouquinho mais tranquila com uma filhinha só, que é bem mais tranquila também, uma criança calma. Mas às vezes ela vem tensa com essa coisa da maternidade, do trabalho, de tudo que a gente tem pra fazer. E aí eu dou uma de Madre Teresa de Calcutá. Falo, agora eu vou dar Madre Teresa de Calcutá. Respira, fica calma, né? Até porque pra gente é um aprendizado real. Sim. Eu também perco as estribeiras. Eu também tenho os meus momentos de irritação, de tristeza, de tudo. Só que se a gente vibra nessa faixa dessa emoção, a gente acaba adoecendo. Então a gente tem que saber o quanto você tem também se fortalecer mesmo na adversidade. Né? E colocar na prática a teoria que a gente conhece. Agora chega de enrolação e vamos lá, para o exercício. Lá. Exercício é ótimo, adoro. Vamos. Como fazer? Tipo assim. Tá, como fazer? Tá. Vocês vão abrir a mão e eu vou fazer assim do meu jeitinho, tá? Eu gosto de fechar os olhos, eu gosto de respirar. Sinta essa respiração entrando pelo nariz. Então vamos fazer agora. Isso. Sinta essa consciência, tenha a consciência de que o ar entra pelo nariz, trazendo tudo que o seu corpo precisa. Ele não entra só com oxigênio, ele entra com harmonia, com a calma. Deixa o ar sair pela boca. Continua de olhos fechados e toca só uma mão tá aberta, tanto faz direita ou esquerda. Com a outra mão livre, sinta sua mão. Sinta os 5 dedos, passe um por um. E agora sinta um dedo que você quer abraçar. Você vai abraçar com a outra mão, tá? Pode abrir os olhos só para vocês me verem. Isso, então, só não falei o que tem em cada dedo ainda. Isso aí. Sentiu o dedo, então você abraçou. Eu vou abraçar esse hoje, tá? Seria abraçar nesse sentido. A gente vai falar agora sobre cada emoção. Então, abraçou, esse dedo aqui, ó, tá precisando de um carinho, de uma massagem, um aperto ou alguns toques. Esse dedo, que corresponde à emoção, nós vamos falar qual. Eu não quis escolher esse, eu quis escolher esse. Tá, o meu foi esse aqui. Tá. Então, escolheu esse dedo, essa emoção. Mas enquanto a gente vai falando, continua acariciando, massageando. Veja que você precisa ser na ponta, se é em toda a extensão do dedo. Faça esse carinho, tá? Vamos falar agora das emoções. Então, cada dedo corresponde... Importante falar que esse exercício você deve fazer por 21 dias. Cada dedo corresponde a uma emoção. Então, vamos supor que esse dedo aqui tem aquela emoção que você quer trabalhar. 21 dias aqui, 21 dias agora aqui. A gente fez algo intuitivo, né? 21 dias aqui, vocês não 21 sabem, dias aqui, 21 dias aqui. Porque cada dedo corresponde a uma emoção. E o que a gente sugere? Que durante 21 dias, você trabalhe aquela emoção vivendo ou não essa circunstância. Para quando você precisar moderar, você está preparado para isso. Isso. A gente fez aqui de forma intuitiva. De sentir os dedos e ver qual que você quer, qual a emoção que você vai segurar, tá? A gente fez intuitivo. Mas vamos agora descobrir a emoção de cada dedo. Isso. E importante que é de 1 a 2 minutos de massagem. Perceba que agora, só de tocar a mão, de você massagear, de você escolher os dedos, né? Você vê que dá uma leveza, já dá um bem-estar. Tiver um creminho, né? Melhor pode ainda, passar um óleo, né? Um creminho na mão também é muito gostoso. Pedrinho entrando, boa noite, Pedrinho. Vamos para uma técnica, hein? Escolhe um dedo de forma intuitiva, tá? E faz um carinho no seu dedo, qualquer um, de forma intuitiva. Sim. E aí, como é que funciona aqui? Lembra que nós falamos que são emoções primárias. Então, a emoção primária muito comum que a gente sente é o quê? A raiva, né? Então, é uma emoção que de vez em quando você sente. Ira, raiva. Você está dirigindo, tem gente que dá até dedo feio pro outro, né? Que é super significativo esse dedo, então, né? Assim, o dedo médio é o dedo... Feio também, é o dedo feio lá que a gente ensina para as crianças, mas é o dedo que é representativo
da ira e da raiva. Então, se você sente que isso está muito presente na tua vida, está muito irritadiça ou irritadiço, está muito explosivo com alguma questão, ou até mesmo, como a gente diz popularmente, de pavio muito curto, começa a trabalhar esse dedo. É o dedo da raiva. Claro que nós falamos, toca a sua mão, toca seus dedos, faz um carinho no dedo, mas depois você vai segurar por 1 a 2 minutos. Vou tirar aqui o anel. E é engraçado que esse dedo é para quem tem muita expectativa. Sim. Expectativa de algum projeto, de alguma decisão. Então, quando você cria muita expectativa e aquilo vai contra o que você imaginou, vem a raiva. E aí, ó, percebam que a gente faz uma espécie de ordenha, né? Tanto assim, ó, com a mão. Sempre relaxa a mão, tanto assim quanto assim. Você vai dar pequenos apertos nesse dedo. Eu gosto da ponta, assim, ó. De 1 a 2 minutos. Também pode fazer a ponta. E qual é a ideia? Se durante 21 dias você percebe que você tem muita incidência de raiva, né, de ira, enfim, insatisfações, né, ou frustrações, e você começa a fazer esse exercício de respirar, de pegar esse dedo, de massagear essa mão ao longo desses minutos, e você buscar a tua respiração, você vai estar trabalhando, dissolvendo essa raiva. Só que isso é um treino. E é um treino neural. Os neurônios precisam aprender o caminho da calma. Que é o caminho natural da explosão. Explodo e acabou. Então a ideia é trabalhar esse dedo ligado à raiva, à ira, à frustração, é também trabalhar os meus sentimentos. Então é um exercício que não pode ser uma vez apenas. Ele tem que ser contínuo até que você aprenda esse caminho neural dentro das conexões cerebrais. A rigidez também, né? Porque quando você é muito rígido no pensamento, muito rígido no que você quer desse jeito, e aí não sai desse jeito, vem a frustração e vem a raiva. Isso. Olha, vem um atrás do outro. Uma outra questão é o dedo mínimo. O dedo mínimo, ele é para aumentar a segurança. Então, se eu quero aumentar a segurança, estou sentindo o quê? Insegurança. Então, trabalhar o dedo mínimo. O polegar é o mais querido de todos, porque ele trabalha a ansiedade. Nós estamos vivendo uma pandemia silenciosa no planeta, não é na nossa região, nosso bairro, nem cidade. Uma pandemia silenciosa que estamos todos muito ansiosos. Sim. E essa ansiedade tem sido produzida, inclusive pelas mídias, pelas redes sociais, pelo tempo de conexão que nós temos aqui com os estímulos luminosos. Então, estamos todos muito ansiosos. Então, trabalhar a ansiedade é muito importante. É esse o dedo que representa para essa massagem de 21 dias, de 1 a 2 minutos, mais ou menos, massageando. Aí, vamos ao indicador. Eu peguei o indicador. Principalmente, né, porque aconteceu um incidente aqui agora conosco e eu fiquei bem temerosa. Então, esse dedo aqui trabalha o medo. Ai, meu Deus, vai ela levantar, resolver. O que aconteceu com a criança? Caiu aonde? Tem medo de cachorro, o cachorro tá solto. Entendeu? Mas eu vou contar, vieram trazer lanche pra gente. Ai, que fofo. Olha, as crianças, a dela tem medo, veio superar o medo dela, trazendo lanche pra gente, meu óculos. Olha que fofo. E a gente não pediu. Legal. A gente não pediu pra trazerem lanche. Então, assim, superando o mesmo medo, né? A coragem não é ausência de medo. Sim. Né? Então, esse dedo, que é o indicador, ele trabalha o medo. Se eu tô trabalhando o medo, eu tô ganhando coragem. Isso, tá aumentando, potencializando a coragem. Então, nós já temos a raiva, nós já temos a insegurança, a ansiedade e aqui o medo. E aí me sobra o dedo anelar. O anelar está ligado à tristeza. E se você trabalha a tristeza... Gente, o dedo do janela de casamento. Pensei nisso agora? Você leu meus pensamentos? Será? Você lê meus pensamentos. Então, assim, o anelar trabalha a tristeza. Mas ajuda, mas quando você melhora, quando você trabalha o dedo anelar, você melhora a tomar decisão e traz alegria. Então, o dedo do casamento é o dedo da alegria, de tomar decisão. Né? Isso então, tá bom. Isso. Melhorou. Acho que você pensou na... Mas aposto que todo mundo pensou a mesma coisa. Porque o anelar é aquele dedo que tem uma conotação social de você usar a aliança do casamento, a aliança do noivado. E será que para você ter uma aliança você não tem que buscar felicidade? Exatamente. Não é para isso que você se casa? E também tomar decisão, né? Não é para isso que você se casa, para ser feliz?
E também Responde a minha pergunta. Sim, é parece que a gente casa e é feliz, né? É uma decisão casar, né? E também né? Então, esse dedo, ele trabalha a tristeza, caso você esteja em episódios de tristeza e tomada de decisão. E também é o anel de, eu não sei se hoje em dia tem isso, mas na época tinha, de formatura, né? Tem anel de formatura hoje em dia, sim. Ainda existe? Tem. Então não tô tão velha assim, profissões. isso. Então, assim, que também é tomada assim. E eu falo o quê? Eu tenho meio século de vida quase, você fala o quê? A minha anciã preferida. E agora você imagina potencializar um exercício simples, porque é simples. Você massagear o mesmo dedo por 21 dias, sabendo que cada dedo representa uma emoção. É algo realmente simples. E você potencializar também com o recurso de remédio natural. Sim, sua saúde e bem-estar. Então, assim, não é para mulher, né? É para todos nós que queremos cuidar do nosso bem-estar. E criança? Também pode fazer. Olha que maravilha, gente. Tá aqui, ó, tá em suas mãos, né? Nas mãos. O recurso tá aqui. O conhecimento é só uma informação, mas o recurso está com você. Será que você pode, acredito eu, parar 2 minutos para massagear? 2 minutos para respirar? Para ressignificar aquela emoção, caso você esteja sentindo essa emoção naquela hora, ao fazer o recurso, ela se dissolve. E aí você respira, você massageia, você pensa, você para e vai ver o que você vai fazer com isso. Muito bom. E aí a pessoa sabe, eu sou uma pessoa indecisa, tenho medo de uma decisão, então tem esse dedo aqui, ó. Fica, vai lá, faz massagem, toda extensão no dedo, aperta a extensão, a pontinha, faz né, um cafuné. E aí, gostaram? Escrevam aí, por favor. Dá pra fazer? Joana entrou. Me conta. Muito obrigada pelo prestígio de estar aqui com a gente. É verdade. Então, assim, me contam, dá pra fazer? Eu consigo massagear meus dedos? Eu consigo lembrar de que emoções estão ligadas a eles, né? E como fazer para potencializar o bem-estar? Porque, assim, a gente está caminhando aqui pro finalzinho da live, mas o que a gente tem para falar? Saúde não é ausência de doença. Saúde é bem-estar. Saúde é estar bem no seu lugar. Quer seja em casa, na família, na sociedade, no trabalho, no casamento, na solteirice, não importa. Isso é ter saúde. E envolve um conceito muito mais amplo. Nós estamos falando de massagem aqui nos dedos, falei que você faz reflexologia, palmar e podal. Mas assim, é muito mais do que isso. Saúde tem a ver também com a alimentação que você tem, com a prática da atividade física, com a qualidade de vida que você busca, né, com a sua autoestima. Isso. Então, entrar no Outubro Rosa para falar de um tema que é de doença, a gente quer potencializar a saúde. A saúde, isso. Então, autoestima é você saber massagear as suas mãos, encontrar uma emoção que está desfavorável e começar a trabalhar esses dedos. Autoestima é você olhar para você como você estiver. Não importa o tamanho que você esteja, a cor que você tem, não importa. Importa o quanto você se ama ao se olhar na condição que você tem hoje. Então, esse processo de aceitação e de autoestima é o que não deixa você adoecer. Isso aí. Né? E a capacidade também de se conhecer, né? Um pouquinho, né? Buscar aí o autoconhecimento. Isso. Não podemos deixar de dizer que sem amor nada disso é possível, né? Uma das emoções primárias é o amor. O amor, a alegria, a coragem e a confiança. Então, sem amor, a gente não encontra muito propósito em muitas coisas. Isso, e amor é uma decisão. Né? A gente decide também o quanto que a gente quer colorir o nosso dia, a nossa vida. Né? Assim como a gente decide a roupa que vai vestir, a gente decide que emoção que você vai usar, que semblante vai estar no seu rosto. Sim. É uma decisão. Então, eu decidi também que durante o dia, os desafios que acontecem, decidir é raiva ou é gargalhada que eu vou dar? Gente, rir é melhor, porque chorar entope o nariz, lembrem-se disso. É disso que ela fala, das minhas palhaçadas. É isso, verdade? Exatamente isso. É porque, assim, a gente tem que pensar, acho que agora vem, assim, o mais importante nessa live é o quanto você pensa na tua felicidade. Nós não estamos aqui para tristeza e para infelicidade, nós estamos aqui para alegria e para felicidade. Só que é você que tem que esbarrar nesse conceito, é você que tem que buscar essa solução. Ela está em suas mãos, até em simples exercícios que você possa fazer. Mas existe também a forma de você olhar a vida que você tem agora. Então, olha a tua volta, olha o lugar onde você está, a casa que você mora, as pessoas com quem você convive, o trabalho que você tem ou não, tem gente procurando ainda oportunidades para se recolocar. E o quanto você é feliz neste cenário. E o quanto você leva a felicidade. Não são os ambientes que me transformam. Sou eu que transformo o ambiente onde eu estou. Isso aí. E isso tem que ser uma premissa. E se você fizer essa reflexão e falar assim, eu não tô feliz no meu cenário. Ok, qual o passo que você vai dar?
Pra buscar a felicidade onde você tá e buscar algo de diferente. Porque se você não tá feliz, algo tem que ser feito. Né? O que você pode fazer? Quais são os passos que você pode dar para dar a mudança da sua vida? Sim, né? É verdade. Então é isso. Vamos Algum ficar comentário aqui. que você tenha lido ali? Quer trazer, Pri? Não, Tem muitos corações aqui. Ai, quantos corações lindos, gente! Maravilhoso! Então, é só reforçar, né, do Outubro Rosa, que é o mês que a gente reforça a conscientização de a gente se tocar, procurar um médico, fazer exame, o quanto isso é importante. E se alguém que já tenha um diagnóstico, você não tá sozinha, procure ajuda, procure outros recursos. Claro, faça o que tem que ser feito, né? A químio, os remédios, mas também outros recursos terapêuticos. Outras formas naturais de você se cuidar. A Elza tá dizendo que ela quer o lanchinho das crianças. Achei muito fofo eles terem feito isso. Mas olha que bacana, né? Nossos filhos nesse momento estão lá, né? Sem a nossa presença, num sábado à noite. E eles estão encontrando recursos de ficarem bem nesse cenário e ainda cuidarem de quem está trabalhando. Olha só, então, assim, que máximo. Olha como o nosso exemplo vai cascateando a nossa volta, né? Isso. Então, bem legal. Bom, vamos ficando por aqui nessa live. Gratidão a todos que assistiram. Vou pedir para vocês escreverem no comentário, marcar pessoas, né? Que vocês acham que é importante, que vão gostar de receber esse conteúdo. Então marca, envia o link desse exercício maravilhoso, simples, que pode fazer com criança de qualquer idade. Né? Uma massagem nas mãos, onde você vai estimular bons sentimentos e boas emoções, né? O equilíbrio. E lembrar sempre, né, que saúde é integral, não é só não estar doente, é estar bem onde você está. É o equilíbrio. Né? Equilíbrio. Um beijo pra vocês. Gratidão. Em breve teremos mais uma live. Fica atento aqui no nosso canal, tá bom? Mês de novembro. Isso. Novembro azul. Falar mais coisas. Chama a rapaziada, gente. Um beijo, então. Até a próxima. Até a próxima.